Jesus, nós declaramos que Tu és o Senhor da nossa mente, Tu és o Senhor das nossas lembranças, da nossa memória afetiva, cognitiva, espiritual. Tu és o Senhor da nossa árvore genealógica, da nossa árvore de família. Tu és o Senhor dos nossos bens. Tu és o Senhor das nossas preocupações. Nós escolhemos dar o salto da fé para viver bem o combate espiritual. Nós escolhemos ter a convicção daquilo que a gente ainda não vê, a convicção do invisível. Pela fé, nós escolhemos tocar naturalmente, palpavelmente, naquilo que ainda não existe. Obrigado porque nós temos certeza que o Senhor cuida de nós, da nossa família. Obrigado porque nós temos certeza que o Senhor cuida daquilo que é importante para nós. Obrigado porque hoje o Senhor está ouvindo a oração de muitos filhos e filhas, de muitos corações. O Senhor ouve, o Senhor protege, o Senhor atenderá no momento certo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está ouvindo o que essa pessoa está pedindo. O Senhor já está libertando esse coração da tristeza, da angústia, da mágoa. O Senhor já está trabalhando nessa família. O Senhor já está abrindo essas novas portas, Senhor. Nós te adoramos. Tu és o Senhor, Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Eu vou citar várias passagens, mas, como eu disse, as outras eu vou citar. A que nós vamos ler é essa, justamente para trazer ali todo o fundamento para o argumento, né, que o padre quer trazer. Eu vou trazer outras passagens, mas a passagem principal é essa. 1 Tessalonicenses 4, versículos 11 e 12. Que vos empenheis, eu amo os verbos na Bíblia, eles dizem o que a gente tem que viver, em viver tranquilos, ocupando-vos dos vossos próprios negócios e trabalhando com as próprias mãos, como vos ordenamos. Assim estareis levando uma vida digna aos olhos dos que são da comunidade e não tereis necessidade de ninguém. Repito, que vos empenheis, que vocês se esforcem para viver tranquilos. Como viver tranquilos? Ocupando-vos dos vossos próprios negócios e trabalhando com as vossas próprias mãos. Eu vou falar hoje muito sobre a importância do trabalho, nessa última pregação da série sobre o combate espiritual, falando sobre o vício capital da preguiça. Trabalhando com as vossas próprias mãos, assim estareis levando uma vida digna aos olhos dos que são da comunidade e não tereis necessidade de ninguém. Trabalhando com as vossas próprias mãos. Essa é a passagem que eu estou citando. Nós vamos ler só essa, que eu estou usando. Mas eu quero citar outras duas que dizem isso também. Não abra a Bíblia, não precisa ler, só para você saber. Gênesis 3,19, mandamento de Deus. Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Depois, ainda 2 Tessalonicenses 3, do 10 e 13, eu só estou citando, não é para você abrir aí a Bíblia. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ouvimos falar que entre vós há muitas pessoas que estão muito ocupadas em fazer nada. São Paulo diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 13. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ouvimos dizer que entre vós há muitas pessoas muito ocupadas em fazer nada. Olha, São Paulo usando a ironia para acusar os preguiçosos. E a Bíblia está falando aqui, ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Está falando sobre o trabalho. E você sabe que muitas pessoas não entenderam que o trabalho é um grande instrumento de Deus. O trabalho não é uma maldição. Olha só o que o catecismo diz, número 378. O Pai não quis concluir sozinho a criação. Por isso convidou a sua criatura a colaborar com ele. O trabalho não é uma penalidade, uma maldição, mas é a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Catecismo da Igreja Católica, número 378. Ou seja, o trabalho, ele não é uma maldição, é a oportunidade que Deus dá para mim e para você, para nós aperfeiçoarmos a criação dele. Não é que está faltando nada na criação dele, que ele é imperfeito, não é isso. É no sentido que ele deixou um espacinho para eu e você, com a nossa ação humana. Olha a humildade de Deus e olha quão grande tarefa que ele nos confiou. Com a nossa ação humana, para nós trabalharmos para a criação ficar um lugar melhor, para nós transformarmos o que existe. O trabalho é uma bênção, o trabalho não é uma maldição. O trabalho é uma bênção. E nós precisamos entender
que a nossa omissão no trabalho é um pecado contra Deus. Sobretudo você que é um missionário, um consagrado que trabalha para Deus, a sua omissão no seu trabalho é um pecado contra Deus que você tem que confessar. Você é um funcionário público que mata o trabalho. Muitas pessoas entendem o funcionarismo público como ganhar muito e fazer nada. Com todo respeito aos que trabalham muito nessa área, que são maravilhosos. Mas tem os que são patrões aí, sabem o que eu estou falando. Que entendem, não, agora não. Você está trabalhando numa coisa pública, recebendo dinheiro público, e você está trabalhando mal, matando, você está pecando. É um pecado grave diante de Deus. Grave no sentido dessa omissão, né? E tem muito cristão que acha que está tudo bem chegar na hora errada do trabalho, chegar atrasado, fazer nas coxas. Porque eu sou muito de oração. É muito de oração, mas você está dando conta, testemunho no seu trabalho. O trabalho, gente, ele é uma espiritualidade. Você vê, São José, existe quem é especialista em josefologia, né? Estudo da vida de São José, o pessoal da Terra Santa fala muito disso, diz que São José, a espiritualidade dele era o trabalho. Não que ele não rezasse, ele rezava muito, óbvio, mas ele se relacionava com Deus no seu trabalho, ele fazia do seu trabalho uma espiritualidade, né? São José Maria Escrivá falava tanto da importância do trabalho, a santificação das coisas ordinárias do dia a dia, através do trabalho bem feito, profissional, excelente, né? Então o trabalho ele é uma bênção, a igreja se preocupa com o trabalho e ela fala muito sobre o trabalho. O Papa Leão XIII lançou a encíclica, né, Rerum Novarum, no final do século XIX, Rerum Novarum, falando da importância do trabalho, da dignidade do trabalho, falando também da importância que tinha que se ter, né, o cuidado com o trabalhador. Então veja bem, Deus quer que nós trabalhemos. É claro, o descanso é necessário, muito. Falei isso na terça, o programa que eu falei sobre como gerenciar, viver, lutar, vencer o estresse, né? Terça-feira aqui dessa semana. Pode assistir também depois lá no CN Plus, no Canção Nova Play. Mas o trabalho é importante. E omitir-se no trabalho é omitir-se na obra que Deus quer fazer em você e através de você. Trabalhar bem é o maior testemunho que os cristãos precisam dar. O cristão na empresa precisa chegar na hora. O cristão precisa ser honesto. O cristão precisa produzir o que lhe é devido. Claro, se é uma coisa desumana, se a pessoa está arrancando seu sangue, você vai se posicionar. Mas daquilo que lhe é confiado, sabe, a gente precisa trabalhar. E olha, no começo eu vou trazer mais assim o fundamento, e depois o padre vai desenvolvendo, né? Você sabe que tem um livro sagrado dos judeus, né, o Talmud. Jesus era judeu, com certeza leu isso aqui. Existe um provérbio do Talmud que diz o seguinte: não ensinar o seu filho a trabalhar é o mesmo que ensinar o seu filho a roubar. Não ensinar o seu filho a trabalhar é o mesmo que ensinar o seu filho a roubar. Você sabe, porque existe uma conexão muito grande entre o trabalho e a sanidade mental, você sabia? Quando você trabalha, olha, a vida da gente, ela foi feita para progredir, gente, para crescer, para gerar algo. Então, muitos psiquiatras, já falam que quando a mente da pessoa interpreta que ela não está produzindo nada, isso gera uma crise de sentido na vida dela que pode levar à depressão. Então, quando você ensina o seu filho a trabalhar, você está ensinando a ele a sanidade mental, e você está ensinando a ele a sobreviver, e você está ensinando a ele a não ser mimado. Me perdoe, tem criança, tem filho, que a mãe, o cara tem 18 anos e a mãe ainda tira o prato da mesa, coloca o prato na mesa, lava a louça do bebê, compra a cuequinha do bebê, né? Compra a calcinha da menininha. Deixa o seu filho crescer, coloque o seu filho a trabalhar, não tenha dó do seu filho, não poupe, ensine a trabalhar. Porque não ensinar a trabalhar é como ensinar a roubar. Você sabe, como eu falei, o trabalho é uma bênção, um instrumento de Deus, a gente tem que assumir, porque trabalhar bem, produzir bem, é também um instrumento de luta contra o combate espiritual. Porque pelo combate espiritual, né? Para vencer o combate espiritual. Porque, como diz o ditado muito verdadeiro, cabeça vazia é o que, irmãos? Oficina do diabo. Então tem muita gente em crise porque não trabalha, porque não produz. Eu estou aposentado, estou isso, mas você pode produzir. Lá na paróquia não tem nada para fazer, lá naquele lar de idosos, lá naquela obra social, não tem nada para fazer. Ocupe a sua mente, é provado cientificamente. A desocupação excessiva, ela faz muito mal. E até o descanso, a gente tem que descansar de maneira inteligente, a gente tem que descansar, sabe, fazendo uma coisa inteligente. Sabe? Você sabe que eu estava falando aqui, né?
da falta de trabalho, da desocupação como uma mola, muitas vezes, para as doenças psíquicas. Tem um psiquiatra, um escritor famosíssimo inglês, chamado Colin Wilson, do século passado, que ele escreveu o seguinte: tédio, passividade, estagnação, preguiça, esses são o início da doença mental, que se propaga como uma espuma em um lago estagnado, né? A pessoa que é desocupada, que é procrastinadora, ou seja, que não faz o que tem que fazer, que fica adiando as coisas, ela começa a ver chifre na cabeça de cavalo, ela começa a encanar. Por quê? Porque tem uma energia dentro de você, de mim, que se eu não gastar, ela se volta contra a gente, ela se volta contra você. E o trabalho é esse instrumento de bênção. Claro, não é se matar de trabalhar, mas é produzir. A mente da gente precisa produzir, sabe? E até a gente tem que aprender a aprender coisas diferentes, ter um descanso criativo. Por exemplo, hoje é provado cientificamente como aprender um instrumento, você que não toca, como aprender uma língua, uma habilidade diferente, como isso ajuda a prevenção do Alzheimer e tantas outras doenças mentais degenerativas. É provado cientificamente, o nosso cérebro ele não pode parar. É como o corpo. Você percebeu quando a pessoa fica doente, né, que fica muito tempo numa cama, tadinho? Eu visitei já como padre, muitas pessoas assim. Começa a atrofiar, né, os músculos, tudo. Por quê? Porque a vida é movimento. E o nosso cérebro também precisa desse movimento criativo e produtivo. Ninguém foi feito para estagnação. Sabe, eu estava lendo um relato de outro escritor muito interessante, em inglês também, que é o Richard Taylor, que ele falava: olha, a maioria das pessoas passam seu tempo, dia após dia, em atividades ociosas e passivas, apenas observando as coisas, o jogo, a televisão, o que quer que seja. Não têm aspirações para si mesmas, além de passar o dia inteiro, mais um dia, fazendo mais ou menos o que fizeram ontem. Não aprende nada novo. Elas atravessam a vida deixando tudo mais ou menos como estava quando entraram na vida, sem realizar nada, sem aspirar nada, sem nunca ter um pensamento profundo ou sequer um pensamento seu, original. Quando você sair dessa vida, o que você vai deixar essa vida de melhor do que quando você entrou? O que você vai deixar, o que eu vou deixar de melhor do que quando eu entrei na vida? O que nós vamos deixar de legado, né? Relativamente, poucos se elevam acima de uma existência monótona. E por isso, a maioria das pessoas estão adoecendo. Olha só. A pessoa passa a vida inteira ali. A maioria das pessoas quer o quê? Uma vida sem dor, sobrevivendo e com muito prazer. É isso. Ela desenvolve só o lado animal de si. Não desenvolve a intelectualidade, não desenvolve a capacidade lúdica, não desenvolve a contemplação, né, do belo, bom e verdadeiro, como dizia Platão, né, a tríade. É só ali, sabe? Não estou fazendo nada. E quanta gente, olha, eu estava vendo uma entrevista hoje cedo, quantas pessoas, quantos casamentos destruídos, quantas famílias destruídas por causa desse vício em jogos. O jogo do tigrinho, o jogo lá não vou nem ficar falando nome aqui na televisão, mas é a pessoa que vai jogar, acredita em umas mentiras, gente. O jogo nem aconteceu, ela vai prever o quanto vai dar o placar e vai ganhar 40 mil reais. Está perdendo tudo. Eu vi entrevista, hoje tem uma entrevista importante num site de notícias, internacional, né? E que cobre o Brasil também, sabe? Porque eu vi isso no jogo, eu não quero ler, eu não quero fazer nada de diferente, eu não quero aproveitar bem o meu tempo, eu quero chegar e ficar jogando, que nem um animal, sem pensar, sem raciocinar, quero ficar ouvindo música com muita batida, muito ritmo, não tem harmonia nenhuma, é só ritmo, que só estimula aquilo que é animal na gente, né? Não eleva, não reza, não lê. Sua vida está passando. Não podemos desperdiçar a vida. Temos que trabalhar e, além de trabalhar, temos que produzir algo bom, produzir com trabalho. O trabalho manual, como nós falávamos na terça, né, o dia que o padre falou do estresse, ele faz tão bem. É o segredo dos monges, dos padres do deserto, manter a mente fixada nas coisas do alto e as mãos ocupadas no trabalho manual. Era o segredo da santificação daqueles homens, daquelas mulheres daquele tempo. Sabe, nós precisamos produzir. Por quê? Porque o não fazer no reino de Deus é fazer. Você sabia que no livro de Provérbios, em geral, na teologia do livro de Provérbios, o não fazer é um fazer e fazer mal. É simples. Gente, você não precisa colocar a mão na boca e vomitar para você morrer de fome. É só ficar sem comer. Você não precisa trazer bichos para sua casa. É só deixar de cortar o mato do jardim. Vai encher de bicho. Você não precisa, você está entendendo, jogar lama na sua casa para a casa ficar suja. É só deixar de limpar. Deixa de limpar a sua casa por 3 meses que você vai encontrar cueca na geladeira. Barata em todo lugar. Não é o fazer. O não fazer já é mal. Você está entendendo? Não precisa jogar lama dentro da casa. Não é o fazer
o mal, é o não fazer o bem. Deixa de limpar, a sujeira vem. Não é o colocar a mão na boca para você vomitar. É só deixar de comer. Não é o fazer, é o não fazer. Você está entendendo? Se você não limpa a sua casa, se você não cuida, por exemplo, você tem uma data, um quintal na sua casa, você não tira o mato, você está entendendo o que eu estou falando. Vai juntar cobra, vai juntar bicho. Não é o trazer cobra ali, é só deixar de limpar. Ou seja, quando você deixa de cuidar do que Deus te deu, que é uma forma de trabalho, cuidar da sua casa, cuidar da sua vida, da sua saúde, dos seus filhos, você está em maldade ativa diante de Deus. Segundo o livro dos Provérbios. Você está em maldade ativa. Gente, é a mesma lógica do que Jesus falou na parábola dos talentos. Você conhece a parábola dos talentos? Senão você procura depois da pregação. Parábola dos talentos na Bíblia e vai ler. Jesus contou essa parábola, a gente está explícito ali. O patrão foi viajar e deixou dinheiro. Talento era uma medida monetária que dava para pagar o salário de um funcionário por quase 1 ano e meio. Era um dinheiro forte. Deixou um talento com um, 2 com outro, 5 com outros, em outra versão, né? Deixou 1 com um, 5 com outro e 10 com outro. E o patrão viajou para o Oriente. Viajou, para fora do país. Então, os funcionários podiam só que guardar o dinheiro, na lógica, né? E deixar que ninguém roubasse. Tá aí o dinheiro seu aí, tá? Não, mas o patrão, quando ele voltou, ele falou, cadê o juro? O que você produziu com o talento que eu te dei? O que tinha 10, produziu mais 10, então o patrão falou, servo bom, eu vou te confiar muito mais. Vem se alegrar comigo. Isso, vem se alegrar comigo, é um sinônimo. Vem para o céu, né? É um sinônimo da vida eterna ali, é uma figura, uma prefiguração bíblica. O que tinha 5 talentos, talvez era mais limitado numa coisa ou outra, não tinha tanta capacidade de realização como o que tinha 10, produziu mais 5. E o patrão falou, olha, servo bom, né? Servo bom, vem se regozijar, se alegrar comigo. Agora o que tinha 1 talento escondeu. Ele não perdeu o talento do patrão. Ele não jogou fora, ele não gastou, ele só não produziu. E o que o patrão diz? Está lá no Evangelho. Servo mau e preguiçoso. Vou tirar de você o teu talento e vou jogar você onde há choro e ranger de dentes, que é uma imagem bíblica para o inferno. Você está entendendo a lógica do reino de Deus? Olha, nós estamos em dívida com Deus. Você não é dono do seu talento, eu não sou dono do meu talento. Nós estamos em dívida com Deus por cada dom que a gente recebeu. E disso Ele nos vai pedir conta. E a sua inteligência? O que você está gerando com ela? Os seus dons, a sua saúde. Porque só quando a gente perde a saúde, eu já fiquei doente um tempo, todo mundo acho que já passou por um momento, uma gripe, uma coisa que te incapacita, né? A gente vê como que sem saúde você não faz nada, né? Nossa, você pode saber muito. Você pode poder saber cantar como o Renilson, o Cassiano sabem. Se a garganta, se tiver um problema na prega vocal, né, acabou. Então, a sua saúde, o que você está produzindo com a sua saúde? Mais uma vez eu digo, muitas doenças mentais têm a raiz na estagnação, na inação, no não agir. Então, eu e você, filho, filha, nós estamos em dívida com Deus. A preguiça será condenada e punida por Deus, segundo a lógica da parábola dos talentos. Você está entendendo? Se você está entendendo, aí no YouTube escreva assim, sim, padre, estou entendendo, nos comentários, ou no Instagram, ou na TV, aí onde você está acompanhando. Sim, estou entendendo. Sabe? Filho, filha, Deus não está condenando você, nem condenando eu. Ele quer que a gente entre na lógica certa para a gente viver bem. Em primeiro lugar, um dia eu ouvi um psiquiatra muito capaz, que estudou fora do Brasil, dizendo que no final do dia, para você dormir bem, para você combater a insônia, o seu cérebro tem que ter recebido a mensagem de que você gastou energia produzindo algo importante e que fez a diferença na sua vida ou na vida de alguém. Sabe? Senão parece que você deita na cama e você não dorme. Está faltando alguma coisa, tem energia estocada ali. E essa energia estocada, ela se volta contra você. É a lógica de Deus, né? Ela se volta contra você. Então veja bem, quando São Bento escolheu aquele lema fantástico, né? Ora et labora, né? Reza e trabalha. Gente, é um lema fantástico de santificação dos monges, mas serve para todos nós. Não é só trabalhar, porque tem gente também dentro da igreja, né? Que ouve uma pregação dessa e fala, está vendo? Eu tenho que produzir, mas tem que rezar também, criatura. Tem que rezar. Mas reza e trabalha. Ora et labora. Não é só rezar, porque tem gente também que acha que já está no Jardim do Éden, né? E tem gente também que só quer fazer. Olha, se você é um padre, se você é um missionário, se você é um coordenador de pastoral, que faz um monte de coisa e não entra na capela, tudo que você faz não gera fruto. Só te cansa, te esgota e não gera nada na vida das pessoas de bom, por mais que você ache que esteja gerando. Por quê?
Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, João 15. Então, se você só faz e não reza, é infrutífero. Mas se você também só reza e fica esperando, não, ora et labora, sabe? É preciso entender que a obra de Cristo foi operosa, Ele trabalhou muito para a nossa salvação. Ele pregou, Ele enfrentou vigílias, Ele enfrentou combates, embates, Ele se preparou. Ele morreu na cruz, né? E o trabalho de Deus é um trabalho constante. Deus trabalha sempre. O que Jesus disse no Evangelho de João? Meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. E qual é o trabalho de Deus? Gênesis capítulo 1. No princípio existiu o caos e Deus ordenou o caos. Deus trabalha ordenando o caos. Nós precisamos também ordenar o caos, como Deus. Talvez você olhe hoje aí, nossa, minha casa está um caos, padre. Serviu isso aí que o senhor falou. Olha que eu olho a pilha de louça, padre do céu. Louça eu acho que é uma coisa do diabo, né? Sempre aumenta, né? Cara, esse dia que eu estava de férias na casa da minha mãe, da minha irmã, né? Eu olhava lá, eu assumi a louça, viu? Apesar da pia da minha mãe ser feita para ela. E minha mãe tem 1,60, então você imagina, né? Eu, ai, Jesus, lavava de joelho, fazendo a minha penitência, né? Mas louça é algo do cão, só pode. Parece que o diabo vai lá e põe mais uma panela, ele mesmo suja e coloca. Que raiva, né? Mas enfim, talvez você está olhando aí, a sua pia está um caos, né? Sua família está um caos, seu filho está um caos. É esse caos que Deus quer que você ordene, não sozinho, mas com a ajuda do Espírito Santo. Vá trazendo ordem ao caos, vai ordenando. Você sabe, gente, que Deus não tem espaço para agir nos ambientes onde há bagunça e desorganização, onde há só caos. Quem gosta da bagunça e da desorganização é o diabo. Deus, ele age onde tem caos. Desculpa, onde tem ordem. O diabo age onde tem caos. Então, se a sua casa está bagunçada, se você não lavou a louça, tem barata aí, ó, Deus não tem espaço para agir aí, não. É o diabo que está fazendo a festa na sua casa. Organize a sua casa, ordene. Lave essa louça, esse monte de prato e coisa jogada em cima do armário. Ordena, minha filha, guarda cada um no lugar. Essas roupas sujas jogadas pela casa. Você lavou a louça, mas não estendeu, não arrumou, não guardou. Guarda a roupa. Não deixa jogada. Que coisa feia. Nós acostumamos a viver assim. Não é um ambiente bom. Deus age na limpeza e na ordem. Não é ser obcecado, mas é se ordenar. É bíblico, né? E o diabo gosta da bagunça. Então, nós precisamos usar as nossas forças para ordenar o caos, gente. Para ordenar o caos, para trazer ordem para as coisas que talvez estão bagunçadas na nossa vida. Olha, talvez o seu casamento e a sua família estão mal, porque você tem sido preguiçoso. Você sabe que eu presido a missa das famílias todas as segundas, das 3h30 às 5, ao vivo pela TV Canção Nova aqui no Santuário. E eu comecei a estudar muito sobre famílias de um tempo para cá, né? Estudar do ponto de vista teológico e também do ponto de vista, às vezes, o comportamento, a psicologia. E uma das coisas que eu descobri que mais destrói os casamentos hoje em dia é aquilo que é chamado de preguiça relacional. O que é preguiça relacional? Eu tenho como garantida, já casei mesmo, ela está ali, ele está lá, então eu já não passo mais batom quando ele chega, eu já não cuido mais, eu já não quero namorar mais, eu só falo de boleto, de briga, ele chega em casa, eu estou parecendo que eu saí da guerra agora, do Golfo, né? Da guerra lá do Irã, o cabelo de um jeito, meu Deus do céu. Não é que você vai andar vestida como se fosse um casamento, filha, todo dia, e você, marido, mas é cuidar do outro, é a preguiça relacional. Esse marido já está ganho, né? Então deixa aí não cuido mais de mim, aí não cuido mais dele, aí eu não tenho mais tempo para namorar, para conversar, para passear, é só boleta, só briga, só confusão. Você está sendo muito eficaz em levar o seu casamento para o ralo, em destruir sua relação. Mas é que a gente tem filho, a gente tem trabalho. Olha, isso não é desculpa, você tem que trabalhar. Não seja preguiçoso no seu relacionamento, filho, filha, senão você vai destruir ele. Destruir o relacionamento. E talvez o seu relacionamento esteja mal porque você tem sido preguiçoso. O relacionamento dá trabalho, e dá trabalho mesmo, essa é a palavra. O ser pai dá trabalho, o ser padre dá trabalho. O ser feliz dá trabalho. O ser infeliz é fácil. Se você quiser ser infeliz, é muito fácil. Só não faz nada e deixa a vida te levar. Mas você quer ser feliz? Trabalhe. Trabalhe para ser um bom esposo, uma boa esposa. Vocês podem ter 50 anos de casado, mas você tem que ainda se arrumar para o seu marido, você tem que ainda se arrumar para a sua esposa, você tem que ainda separar a hora de falar dos boletos, dos filhos, e a hora de conversar, de namorar, de ter um momento como casal. Tem casais que não conversam, não são mais casal, são parceiros, são amigos, são sócios. Casal tem que ser casal, tudo isso está no pacote, a amizade, o sócio, o trabalho junto, mas tem que ser casal, tem que conversar, tem que se curtir, sabe, gente?
Mas é preguiça muitas vezes. Ah, não, está garantido. Eu fico admirado. Você vai em certas casas, que o homem vem em casa, a mulher não passa um batom, cara. Ela não se cuida. E o marido também, né? Vice-versa, não se cuida. Aí vem uma amiga, nossa, é chapinha, isso, é aquilo, é maquiagem. Ué, você arruma para sua amiga, mas não se arruma para o seu marido, minha filha. Se arruma para ver não sei o quê, e não se arruma para outras pessoas e não se arruma para o seu marido, né? Com todo respeito, filha, filho. Não quero colocar peso em você. O padre quer ajudar você, né? Então, isso também é um trabalho. Não é só o trabalho que você bate o cartão de 8 a 6, mas também o seu relacionamento é um trabalho. A educação dos filhos é um trabalho. Deus vai pedir conta para você. Você sabe, a gente tem que ter em mente que o nosso principal patrão é Deus. Ele vai perguntar: como é que você cuidou do meu filho que eu te confiei, né? Como você cuidou, como você exerceu o trabalho de educar esse filho, né? E educar dá trabalho. Eu já falei aqui esses tempos atrás e repito. Gente, pai e mãe é para a vida toda. Tudo bem, quando o seu filho casou e tem 40, 50 anos, você não vai agir com ele e despender a energia que você despendia como quando ele tinha 18, 15. Mas pai e mãe sempre vai ter que ser pai e mãe. Sempre vai ter que chegar e conversar e um momento ou outro acompanhar, né? Aí agora eu estou livre. Não, você nunca vai estar livre. Que bom, porque o seu filho não é um peso, ele é uma bênção. Sua família não é um peso, ela é uma bênção. O meu sacerdócio não é um peso, ele é uma bênção, sabe? Claro que eu também preciso ter um momento de descanso, mas se num momento de descanso eu falei já para os irmãos que trabalham comigo, né? Eu tenho um dia que eu tenho uma folga, eu falei já para o meu superior aqui no sistema de comunicação. Mas se você precisar e eu puder, eu vou ajudar. É uma coisa urgente, pode me ligar, sabe? Não é um peso para mim. Claro que eu preciso descansar. Pelo menos um dia na semana a gente tem que parar, né? Mas se um dia for uma coisa urgente, não é um peso para mim ser padre. É uma bênção, é minha vocação. Ai, eu vou de férias, eu vou andar só paisano e não vou fazer nada. Não, claro que eu preciso descansar, mas se eu quero descansar como padre, entendeu? Porque não é um peso, a sua família não é um peso, o meu sacerdócio, o seu sacerdócio, irmão, não é um peso, os seus filhos não são um peso. Eles são uma bênção. Às vezes para nós padres é tão difícil, né? Chega a pessoa chorando, uma mulher chorando porque não tem filho, porque não casou, sai, passa 5 minutos, vem outra chorando porque tem filho, porque casou. Fala, mas uma chora porque tem, outra chora porque não tem. Talvez se você não tivesse esses filhos aí que você tem, sua vida seria tão vazia, você estaria chorando. Então, para de reclamar. Trabalha, filha. Dá o seu melhor, filho. Continuando. Olha, se tivesse mais, como eu disse ontem, se tivesse mais 5 programas para falar sobre esse tema, a gente falaria, mas eu vou tentar condensar. Você sabia que uma pesquisa revelou que 20% dos adultos brasileiros são procrastinadores crônicos? O que é a procrastinação? É aquele vício de sempre adiar. É sempre de buscar uma coisa mais fácil, né? Adiar algo importante, sem um bom motivo para fazer algo menos importante, mesmo sabendo das consequências negativas, para ficar jogando, para gastar tempo com o que não é essencial. 20% dos adultos são procrastinadores, vai enrolando. Ah, eu tenho que fazer esse trabalho da faculdade, por exemplo. Ah, não, vou deixando. Eu tenho que resolver isso, vou deixando para quê? Quem menos faz coisa é quem menos tem tempo, entendeu? Ah, eu não tenho tempo. Pô, você só faz isso, meu irmão, né? E essa pesquisa revelou que de 80% a 90% dos estudantes universitários e dos estudantes do ensino médio são procrastinadores. De 80% a 90% dos adolescentes e jovens que estão na faculdade do ensino médio ficam enrolando, não estuda. Depois chega mais velho e reclama: eu não consegui um emprego, eu não consigo guardar conhecimento. Você não exercitou a sua mente, você não estudou, né? Isso é um pecado, sabe? Às vezes a gente até consegue, o procrastinador, fazer o que precisava, mas faz tudo de última hora, sabe? Com desorganização nas coxas, isso gera um desgaste, né? E você sabe que a pesquisa mostrava que a principal desculpa dos procrastinadores é a seguinte: eu não tenho tudo que eu preciso para começar, esse é muito desconfortável, eu tenho que aproveitar a vida, eu não tenho energia nem vontade para fazer isso. Ah, não, eu vou deixar para depois, eu vou fazer quando eu tiver com mais pique e energia. Olha, tem coisas que a gente faz, que a gente tem que fazer. Eu já me convenci, falo para os meus irmãos, eu já fiz o propósito comigo mesmo. O dia que eu tiver com muita vontade de rezar, eu rezo. O dia que eu tiver sem nenhuma de vontade de rezar, eu rezo. E se lá no meio da oração a vontade chegar, bem, senão eu rezo sem vontade, mas eu rezo, porque eu não sou um animal, eu tenho vontade, eu decidi. Eu preciso fazer certas coisas, exercício físico, né? Eu tenho me decidido, porque é um bem, você precisa fazer. Depois você pode ter um infarto, você pode ter tantas coisas. A ansiedade, gente, diminui tanto quando você faz uma caminhada, quando você faz um exercício, e tantas outras coisas, né? Enfim, pouquinho tempo, mas algumas dicas aqui que eu quero dizer. Eu vi uma matéria esse dia matéria que me chamou muita atenção. Dizia 9 estratégias dos santos para combater a preguiça. Eu vou
dizer aqui essas 9 estratégias dos santos. Aí o autor foi citando Santo Agostinho, pegando frases de vários santos, né? Talvez eu não leia todas as frases por causa do tempo, mas eu vou dizer assim, as metas, né? As estratégias para combater a preguiça. Primeira, estabeleça meta e prioridade, né? Dizia Santo Agostinho, cuida da ordem para que a ordem não cuide de ti. Ou seja, todos os dias estabeleça metas e prioridades, sabendo que em tudo Deus é o seu patrão. Deus é o seu patrão. Então você tem que estabelecer meta. Amanhã eu vou fazer isso. Não fica passivo. Depois de amanhã eu vou fazer isso. Eu não fiz isso hoje, mas eu termino amanhã. Não deixa a vida te levar, a vida leva eu, né? Outra coisa, encontre objetivos que realmente te motivem. Primeiro, né? Entenda que Deus é seu patrão, estabeleça metas e prioridades. Segundo, encontre objetivos que realmente te motivem, né? Eles são a gasolina da mente. Mas tem coisa que você vai ter que fazer mesmo sem motivação. Aí não tem motivação para escovar o dente, meu filho, se vira. Senão vai dar ruim. Eu não tenho motivação para rezar, então vai, continua, que você vai ver onde você vai parar. Eu não tenho motivação para cuidar do meu filho, e o teu filho está aí. Ele não está perguntando se você tem motivação ou não, ele precisa ser educado. Reza, busca ajuda, mas, sabe, vá atrás. Outra estratégia dos santos. Tenha disciplina. Madre Teresa dizia, para manter uma lâmpada acesa, temos que continuar a colocar o azeite nela. Tenha disciplina todos os dias. Não é uma vida quadrada. Ai, padre, eu não consigo viver uma vida quadrada. Não é quadrada, é o mínimo de disciplina. Hoje eu vou rezar, hoje eu vou fazer exercício, hoje eu vou ler, hoje eu vou concluir esse trabalho, eu vou entregar essa tarefa no tempo. Eu vou ser sincero, eu não sei você. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com pessoas que não são resolutivas, que se enroscam. Porque eu aprendi a ser resolutivo e efetivo para sobreviver, né? Quando eu era, por exemplo, responsável de missão lá em São Paulo, imagina. Né? Fui formador geral, formador da missão. Com tanto compromisso que o padre tem. Olha, eu tenho 13 anos de padre, eu escrevi 10 livros. Você acha que sem a disciplina, no mínimo, você consegue? Não consegue, não é uma graça sobrenatural. Também é uma graça sobrenatural, mas também é um esforço da vontade, né? Você vai se educando para a disciplina, né? Claro, todo o mérito a Deus, mas também há correspondência humana. Disciplina. Quarta estratégia dos santos agora, isso aqui é importantíssimo. Eliminar as distrações. O mundo de hoje é repleto, de distrações. Eu trabalho com rede social, eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho meu Instagram, eu tenho meu Facebook. Mas eu tenho que tomar cuidado para ele não se tornar uma distração. O dia que o meu celular me tirar da oração, da leitura, do que é essencial para mim como padre, eu tenho que me disciplinar e colocar ele dentro de uma caixinha lá e fechar e ficar um tempo sem ver. Sabe? Eliminar as distrações, né? Estou falando de maneira rápida, viu, gente? Só para concluir, isso aqui daria um programa, como eu disse. Outra coisa que é óbvio, né? São Francisco de Sales falava muito disso. Viva o presente. Viva o presente. É a sexta, Cassiano? Acho que é, né? Sexta. Viva o presente em tudo, né? É outra dica para você eliminar a preguiça. Sétima. Não se sobrecarregue de responsabilidades. Esse hábito de ser multitasking, né? A pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo, já é provado cientificamente que isso vai dar ruim para a sua cabeça. O seu cérebro não foi feito para isso, né? Nós temos que fazer muitas coisas, mas entender que também temos que focar, né, naquilo que é essencial. Oitava realidade. Exercite a força de vontade para vencer a procrastinação. Tem aquele Santo Expedito, né? Que ele percebeu que o diabo aparecia a ele numa espécie de corvo, né? Sempre dizendo para ele, amanhã, amanhã. Ele fazia um barulho, né? Um grunhido, corvo, que representava o som da palavra amanhã em latim, né? Amanhã você se converte, amanhã você reza. Ele era meio mundano ainda. Aí um dia ele entendeu que era o diabo, pisou na cabeça do corvo e disse, odie, em latim, hoje. E foi rezar e foi se converter, né? E a última dica, importante na estratégia dos santos ali, para vencer a preguiça, haja com diligência e saiba desfrutar cada progresso. Celebre as conquistas. Celebre os progressos. Eu devia fazer 10, mas fiz 5. Celebre os 5 e amanhã você faz os mais 5, para não ficar também um perfeccionismo, uma coisa que pode te deixar doente também, que é o outro oposto, né? Perfeccionismo excessivo, sabe? Ele pode nos deixar doente, com ansiedade, com tanta coisa ruim também. Então, celebre cada progresso e entenda que o descanso não é pecado, é importante. Mas o descanso, ele existe em ordem do trabalho, para você trabalhar melhor, e não para você fazer da sua vida um descanso, né? Enfim, é isso, meus irmãos.